Sou músico de sopros, sou flautista, tocando com outros músicos aqui da cidade, também de sopros. Muitos deles falavam de alguma coisa que Porto Alegre teria, de um sotaque na expressão musical que outras regiões do país não teriam. Especificamente, eles falavam de um jeito de tocar, tanto nos sopros, quanto na bateria, quanto na levada da mão direita da guitarra, que outras regiões do país não tinham. Isso sempre me deixou muito curioso, né? Na década ali de 70, final de 60, as pessoas se reuniam, né, para fazer as suas festas e tal, para ouvir música negra, ouvir o samba, aquela reunião que tem da cultura negra. O que aconteceu? Começou a vir o rock dos Estados Unidos. Eles começaram a inserir o rock dentro das festas. O que aconteceu? Virou a festa de samba e rock. Essa coisa do 3 em 2, que eu vou dizer para vocês que é assim, né? Se perguntarem que eu sou gaúcho, essas coisas, assim, gaúcho desse. Sabe como é que é? E aí daí veio a gente apresentava esse tipo de mistura de ritmo da nossa região e para o pessoal era algo diferente. O jeito do Bedeu tocar, Alexandre, Leleco, o próprio Lequinho do Pandeiro. E depois de 30 e 40 anos quase, novas gerações começaram a gostar do trabalho. Conhecido aqui no Sul como swing, em São Paulo como samba rock e no Rio de Janeiro como balanço, o Nação vai contar um pouco da história deste estilo musical que mistura ritmos negros nacionais e internacionais. Conheci o Bedeu em meados dos anos 60, quando ainda fervilhava o negócio da Jovem Guarda, do tempo dos primeiros rocks. Ele tinha uma banda chamada The Rockers. Eu também tocava numa banda do mesmo estilo e a gente se fechava nos bailinhos. Eu já morando em Santo Antônio, Partenon, apareceu Bedeu, Alexandre. Aí fizemos um power trio no começo de tudo, tocando, misturando tudo que é música, todos eram roqueiros também. E tocava o samba, era da escola. Bedeu disse assim, olha, vamos fazer uma banda aí, essa banda, tu tá na banda. Já tem uma levada de ritmo de pandeiro, né? Ah, eu tenho fulano, ciclano, tudo. Eu tinha uma banda, no fim se juntamos todos. Depois de 3 anos, formamos o Pau Brasil. Viajamos a São Paulo, gravamos 2 LPs. Me diga onde é que fica o melhor lugar do mundo. Me diga, se você não disser, eu vou dizer. O melhor lugar do mundo é dentro de você. Bedeu, Alexandre, Leleco, Cine, Luiz, né? Mas foi. Começamos em São Paulo a desenvolver um trabalho de música, gravando nossos discos com nossa maneira de tocar, que a gente acreditava nisso, que lá no final dos anos 60, começo de 70, depois de 70 em diante, começamos a desenvolver um trabalho que foi pegando no coração da rapaziada, o Pau Brasil e eu, nós, como é que eu vou dizer, nós começamos a ser aceito, muito bem aceito dentro do sistema de baile, da negada dançando, e sabe como é que é? Tá no sangue, lá. E veio se transformando em algo muito profundo para nós. O Pau Brasil foi morar em São Paulo, em 76, lançou seu primeiro disco em 78 e foi, naquele ano, eleita a melhor banda de samba de São Paulo. Um clube da cidade de Porto Alegre, o Leopoldina Juvenil, um clube completamente assim, germânico, vamos dizer, foi a São Paulo
e perguntou foi lá para São Paulo, nós vamos fazer uma festa de fim de ano e precisamos da melhor banda de samba que vocês tiverem aí. Não, Pau Brasil. O Pau Brasil veio para cá, de avião, com mais uma equipe também do Sargentelli, que era um cara que estava em alta na época. Vieram para cá, fizeram um show de expressão ali num local que uma banda porto-alegrense talvez não fizesse, mas como era uma banda, a melhor banda de São Paulo, fez. É uma coisa curiosa, né? Porque daí os caras, então, moradores aqui da Santana, do Partenon, do Menino Deus, 2 anos depois de terem saído, voltam para cá, numa outra situação, com um disco lançado, com toda uma projeção. Em São Paulo, através desse grupo de dança, tudo veio o samba rock. E no Rio, anteriormente, com outra maneira de tocar, outro jeito de fazer, o Jorge Benjó, Ed Lincoln, alguns grupos assim. Também quem vem aí vem entrando todo mundo, né, fazendo gravações dos compositores, o Wilson Simonal, que eu tive muito prazer em gravar também. Então, isso foi se transformando numa realidade. E chegou o 2000, aí deu o boom do samba rock. Né? E a gente tem a felicidade de ser um dos pioneiros na introdução desse tipo de visão, de sentimento em relação à música. E isso foi se espalhando pelo país, no mundo. Tinha um trânsito incrível dos músicos daqui com esses músicos Bebeto, Jorge Ben. O Luiz Wagner foi baixista do Jorge Ben por alguns anos, fez turnês pela Europa e pelo norte da África, né, em 84, 85, o Luiz Wagner com o Jorge Ben. Né? Eles, quando vinham para cá, Paulo Romeu contava que vinham para a quadra dos acadêmicos, ou vinham para a quadra dos garotos da orgia aqui no Odomodê, fechavam o portão e faziam som, compunham. Os originais do samba, o Mussum tinha uma amizade enorme com os músicos daqui. Bebeto, eles falam muito do futebol que rolava nas segundas-feiras no Canindé, no estádio da Portuguesa, onde os músicos se reuniam, que era um dia de folga, que pouca gente tocava na segunda-feira e iam fazer um futebol. E nesse futebol, o Vando, o Luiz Melodia vinha para cá. Então, eu estou aqui repassando relatos que eu consegui recolher nesse trabalho. Né? Então, é um trânsito intenso de parcerias composicionais mesmo. Né? O Neguinho da Beija-Flor, o Dema, o Serginho Meriti, né? Com o Alexandre também, quando foi morar no Rio de Janeiro, uma época. Então, é um trânsito intenso. Né? Nego Olívia foi um grande sucesso do Bebeto, composição do Bedeu e do Alexandre, né? E Minha Preta, de um disco seguinte. Daí o Bebeto meio que contratava eles para terem pelo menos 1, 2 músicas deles nos discos do Bebeto. Então, um trânsito intenso, de amizade e de parceria profissional também.
Eu prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais pra um só olhar. É inspiração demais, é muita liró. Mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra, negritude que fascina. Senhora menina, menina senhora me descontrolou ao expor seu lindo visual nesta retina. Sua voz, que ao próprio canto me encantou. Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo, anjo negra, Ângela. Negra Ângela. Eu sempre eu achava estranho a música negra, tanto brasileira quanto norte-americana, parecia que a música negra dos anos 70 não existiu mais em Porto Alegre, assim, eu não via isso acontecendo, uma música negra que é pop e que serviu de referência para música eletrônica, para o rock, enfim. Quando eu comecei a tocar mais isso, cara, eu vejo assim que alavancou uma cena, por exemplo, da Cidade Baixa, que começou mais ou menos nessa época, e eu via que muitas bandas e até DJs acabavam sendo muito pautados pelo programa de rádio, e eu achei isso muito legal. Eu também fui um DJ sempre ligado a Black Music, comecei a tocar mais isso nas festas e teve uma receptividade muito grande, assim, né? É interessante que quando o Ultraman gravou o Grama Verde, né, do Bedeu, cara, muita gente obviamente não sabia que era do Bedeu aquele som, né? E quando eu tocava o original, as pessoas, assim, até ele falar grama, grama, pensavam que era outra música, né? E eu acho que o Ultraman foi muito feliz de fazer essa versão, além de a versão ficar muito boa, de eles resgatarem, né, esse som que simboliza tanto o samba, o swing e o funk feito aqui no Rio Grande do Sul. Grama verde, este verão, chuva miúda, não molha o coração. O tempo for, leva o pensamento para o ar. Falando do que com o vento sul sobe com ela. Parece que no Brasil rock and roll é música branca de uma certa forma, mas tudo vem da música negra, na verdade. Rock and roll é música negra. Os maiores ícones do rock and roll são negros, na verdade, né? Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça. Manda pra todo mundo que você vê na sua vez. Tá na hora, meu amigo, antes que você esqueça. Manda pra todo mundo que você vê na sua vez. Tá na hora, meu amigo. Manda pra todo mundo que você vê. Tá na hora de dizer a verdade. Abre seu peito, canta bem alto, pra toda a cidade. Tá na hora de dizer a verdade. Abre seu peito, canta bem alto, pra toda a cidade. Tá na hora, meu amigo, antes que se esqueça. Manda pra todo mundo que você vê na cidade. Tá na hora, meu amigo, antes que se esqueça. Manda pra todo mundo que você vê na cidade. Tá na hora, meu amigo. Manda pra todo mundo que você vê. Na cabeça tem chapéu, em cima da aba tem céu. Que é tão bonito. Na cabeça tem chapéu, em cima da aba tem céu. Que é tão bonito. Sábado da pira na pizza. Manda pra todo mundo que você vê. Esse aqui, se eu não me lembro, se eu não me... tem um pôster. Tem. Ah, é muito massa. Olha a camisa que ele faz. Colorado? Bedeuzinho. Camisinha aquelas que tu botava o nome. Esse aqui eu toco. É, então. Albino, Não, aquele, o de arranjo aqui. Nelson Aires. Não, eu tenho o nome dele aí. Sapuá, São Paulo. É o outro sapo, né? Luiz Guitarra, Luiz. Conheço. Tô bom, é bom. Bom, vou te ver. E aí? Aí, né? Quer é da casa, tem que ficar com mais. Nunca mais, aí o cara ficou 10 meses lá, no Japão. Ah, eu tenho que...
Antigos e novos espaços da cena musical brasileira, os desafios e a trajetória dos swingueiros foram desvendados em um estudo acadêmico do músico Matheus Mapa, que se transformou no livro Swing, Samba Rock e Balanço. Músicos, desafios e cenários. Matheus, fala um pouco sobre esse seu trabalho. O que te motivou a estudar esse tema? Bom, eu sou músico aqui, né? Nascido em Porto Alegre, cresci ouvindo músicas daqui, me sentia um especialista e fui me dando conta que eu conhecia quase nada da música local. No final dos anos 2008, por aí, eu comecei a fazer um trabalho na URGS, que a universidade me possibilitou isso, de fazer um trabalho de 2 anos sobre algum tema que eu escolhesse. Então eu propus isso, né, de falar sobre o que seria esse swing do Sul, que tem um sotaque que outros lugares não têm, principalmente nos sopros. Eu arranquei por esse caminho, conheci a banda marcial São João, que é uma banda onde muitos dos músicos de sopro da cidade se formaram, gerações e gerações de músicos, até hoje a banda existe. Ela é hors concours em concursos de bandas nacional, né? E fui conhecendo isso e fui ampliando um pouco mais o espectro do trabalho, e isso foi me tornando mais curioso, mais a fim de conhecer, e se delineou um trabalho em formato de uma etnografia, que seria ir para os lugares onde isso acontece hoje em dia e ir atrás de quem são os principais protagonistas dessa música. Então, inevitavelmente, eu encontrei o pessoal da banda Pau Brasil, o Luiz Wagner, né, e tive o prazer de conhecê-los, pude fazer entrevistas com eles, contatá-los. Swing, ele é uma música negra contemporânea, gaúcha, que ele deveria ser muito mais valorizado do que ele já é, né? Porque tu vê que o Luiz Wagner, ele botou a guitarra no samba antes mesmo do Jorge Ben, que é um dos maiores representantes do samba rock. Eu andava muito de trem e eu pirava nessas coisas do ritmo, da polirritmia, que eu pude depois, com o tempo, exemplificando. Né? Esse tipo de onda de música. Então, eu sonhava desde pequeno, desde muito jovem, em fazer uma música que traduzisse essa esperança de criar algo que fosse realmente nosso, junto com meus amigos. Muito cedo vim para Porto Alegre, montamos o grupo Jetsons, começamos a tocar, escrever, enfim, os Brasas. Aí já na Jovem Guarda, com o Roberto Coelhão, com a Vanderlé, com o David Dino, todo mundo daquele tempo. Eu gostava dos primos, agora de histórias, e eu gosto muito mais. Sempre que podia, ia campinho, jogar, eu curti igualzinho, aquelas coisas de rapaz. Agora tudo maneira, fez 15 hoje o mundo está aí. Olha o brilho do mel. Agora tudo maneira, fez 15 hoje o mundo está aí. Olha o brilho do mel. Sou guitarreiro brasileiro, toco samba e trabalho aluguel. Sou guitarreiro brasileiro, toco samba desde o meu futebol. Sou guitarreiro brasileiro, toco samba, represento meu papel. Naquele tempo, naquele tempo. Chiquinho, os Cara, eu comecei a pegar o gosto pela composição, foi com o Bedel. E pegar o caminho, porque não existia uma fórmula pré-estabelecida de compor. Simplesmente saía brotava aquele swing todo. A história começou na minha casa, né? Ele participava lá de casa, meu pai era compositor, ele era compositor. Nós participávamos desde 16 anos, né? Aí ficamos uma amizade. Minha irmã namorava o Leleco, a Beri namorava o Bedel. Os acadêmicos, eles surgem como um bloco Garotos da Orgia em 57. Em 60, eles surgem como escola de samba, Acadêmicos da Orgia.
tiveram um auge nos anos 70, com um tricampeonato no Carnaval porto-alegrense. Nessa escola, esses músicos do pau-brasil se conheceram, né? O Si, filho do fundador, Miguelzinho, da dona Carlinda, o Si, o Nego Luiz, que era um vizinho e eram amigos de infância, eles começam a formar a banda. E tinha o Leco também, que era do Santana. Nisso chega o Leleco Teles e o Bedeu, do Menino Deus, no Areal da Baronesa, começaram a namorar as gurias da Santana, começam a conhecer o pessoal ali também. O Alexandre também, que é do Partenon, mas estudava no Protásio Alves, conhece a turma, começa a fazer som, baixista, guitarrista, vamos fazer uma banda diferente, que faz samba, mas que também tem guitarra, que tem baixo. O Luiz Wagner, né, que tinha a banda The Jetsons, era um frequentador direto dos acadêmicos, então ali realmente é unânime, todas as pessoas que eu falei antes, todos eles falaram isso, de que os acadêmicos eram um lugar onde isso estava fervendo, né? Isso depois deu frutos, além dessas bandas mesmo, os discos que eles lançaram. O filho do Si, hoje em dia, o Jiraya, é músico, toca em várias bandas da cidade. O Pagode do Dorinho, se não me engano, surge ali também, no bairro Santana, na quadra dos acadêmicos. Muitas outras bandas, Tribo Voodoo, tem uns integrantes que eram dali também. Então, são muitos músicos que saem dessa escola, dessa universidade, dos acadêmicos da orgia. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mete donga, fez samba e o refrão já vai aí. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mete donga, fez samba e o refrão dizia assim: o chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. O chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta pra se jogar. Ó, meu Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro, a aquarela começava a ser um surdo, tamborim, um pandeiro, com as bênçãos do nosso Senhor do Bom Fim. A festa, lá na Dia Ciada, não tinha hora para terminar. Os negros, bem longe da chibata, brincavam até o sol raiar. Um vindo de outro continente misturou-se a nossa gente, sangue universal. E entre ritos e magias, entre lindas fantasias, nascia o carnaval. E lá no Rio, no meio da brincadeira, surge um tal de Zé Pereira, com seu surdo original. O samba não é privilégio, nem se apresentou. Já dizia Noel, o samba não é privilégio, nem se apresentou. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mestre nunca pensando e o refrão já vai aí. Preta velha girando, segura a saia pra não cair. Mestre nunca pensando e o refrão dizia assim: o chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta. O chefe da polícia mandou me avisar que lá na Carioca tem uma roleta. Coisas que 20 anos depois tá ali, tipo, a minha banda fazendo ali, mistura reggae com rock, mistura um pouco de samba com funk e tal. Os caras já faziam isso aí nos anos 60. Então é uma aula, uma escola mesmo que te dá muitas possibilidades para tu escolher que tipo de rumo musical tu vai seguir. E a própria desmistificação, né, da mistura de ritmos, de estilos, que, né, que para algumas pessoas é sagrado, assim, né, não vamos misturar o samba com isso, não, o samba tem que ser puro, o rock tem que ser só guitarra e distorção, e não é bem assim, né, o Bedeu mostrou esse lado, né, por que não fazer isso, por que não misturar, por que não criar uma coisa nova a partir de outras que já existem. Tipo assim, ó, Zumbi dos Palmares, foi o primeiro negão
que a gente tem notícia, né, no Brasil, que resolveu gritar, né, sobre os direitos, sobre a liberdade, e ele sabia que ele poderia ser uma peça importante na questão da libertação do povo negro no Brasil. Eu não diria nem do povo negro, mas do povo brasileiro, povo mais humilde brasileiro. Então o Bedeu, eu comparo o Bedeu a esses caras assim. O neguinho que vem antes, ele paga um preço muito alto por conseguir ver as coisas antes, né? O neguinho que chega antes, ele sempre vai ser o cara aquele que chegou antes. O resto que vem atrás vem tudo aproveitando o espaço que o neguinho abriu a facão ali, sabe? Então, eu acho que é o preço que o neguinho que é pioneiro paga, saca? Eu acho que o Bedeu, ele pagou o preço por ser um cara visionário, por ser um cara que viu as coisas antes, por ser um cara que chegou antes, um cara que resolveu ousar antes, um cara que resolveu fazer a música que fez antes, entendeu? Tudo que se ouve hoje aí agora, né? Colocaram o nome aí de samba rock, né? Essas coisas todas, claro, as coisas têm que ter um nome. Mas essa história toda foi o Pau Brasil que criou.